Levanta, nerds altaneiros, aqui é o professor Jonas e nós estamos em mais um Nerd Teens hoje para nós falarmos de uma obra muito interessante que é Vagabond. E uma coisa que eu digo, quem não conhece a verdadeira escuridão não conhece a verdadeira luz. Aqui é o professor Gabriel Melo. Ué, cadê o Camilo? Solta a vinheta! Mas então, pessoal, como já devem ter percebido, né, o tema de hoje é uma obra tanto para o público de mangás como de público de fãs de quadrinhos ocidentais, muito aclamada, que é o Vagabond, que é escrita por Takahiro Inoue, que também é o autor do Slam Dunk, que começou a publicação em 98. Na revista Weekly Morning. Antes de tudo, né, Vagabond, talvez para que muitos não saibam, é inspirado em um romance chamado Musashi. O professor Jonas quer falar um pouco do Musashi? A ideia do Musashi é inspirada em um samurai de verdade. Ele é considerado um dos mais famosos do Japão. Ele é conhecido por desenvolver várias técnicas que são interessantes. Por exemplo, ele foi quem desenvolveu a técnica de cegar o inimigo com reflexo da lâmina. A outra coisa também é que ele é o homem, ou pelo menos o codinome que ele colocava era o Miyamoto Musashi, né? O Musashi pelo próprio nome do título. E o mais engraçado é que a gente tá falando que então, entre aspas, Vagabond é uma ficção em cima de um romance, né? Exatamente. E esse romance é em cima de outro livro. É um livro em cima de um livro, que é em cima de outro livro, que é em cima de um personagem real. Então a gente vê que é uma fonte que já beberam bastante dela, mas que ela, em cada obra, ela é explorada de uma forma diferente. Sim. Por isso tem sua particularidade. Eu acho que é o primeiro, essa é a primeira vez que nós estamos falando do mangá aqui, né? Sim, não, claro, né? Primeiro como uma representação também de quadrinhos, né? Sim. Então vamos começar então aqui a ordem assim, de existência, né? Primeiro teve então um livro que é chamado Os Cinco Caminhos, Os Cinco Círculos, que o autor é o próprio Miyamoto Musashi. Ele se compõe, na verdade, em conceitos como o Sensu, ou seja, a arte da guerra dos chineses, que tem dois princípios, que é o estudo do princípio da arte da estratégia e do próprio Kenjutsu, né, como falou, técnicas de batalha. Aí depois disso, então aí a gente tem a obra inspirada, que é o Musashi, que é um romance que foi lançado em 1985. Bem, aí então vamos falar então dessa beleza que é Vagabond, que não importa se não sou fã de quadrinhos orientais, ou seja, mangás, eu quero começar por algum, então amigo, essa aqui acho que é uma das indicações supremas que a gente pode te dar, que Vagabond, além de estar sendo relançado, é um material de ótima qualidade. Uma coisa que eu acho que é importante falar dessa obra, em primeiro lugar, o nome dele. É uma coisa que eu acho que geral dos nerds gostam é samurai. Mas a ideia é que o conceito do samurai é algo que é explorado de forma muito errada. Eu acho que é até interessante a gente fazer um nerdinho específico falando sobre samurais. Mas porque uma coisa que a gente tem que entender dos samurais, para entender o título, é porque é o seguinte: havia os samurais que eles eram forças militares e eles serviam a feudos. E havia aqueles samurais que não tinham feudos, que perderam seus mestres, que andavam a esmo, que batalhavam por dois motivos, caçavam assim, sem rumo, né, por dois motivos, porque não tem capital, não tem rumo, mas ele quer também aprimorar o estilo da lâmina dele. Acho que tem esses dois pontos. Era basicamente isso, ou trabalhava como mercenário, ou então estava tentando criar o caminho da espada, que é o que é muito falado no livro. E uma curiosidade, os ninjas nasceram disso. Na verdade, são os samurais que perderam as suas honras e se tornaram totalmente mercenários. Então aí deu a origem dos ninjas, realmente. Exatamente. E Vagabond, porque, por exemplo, o nome Vagabond vem, eu acho que assim, então ele é um vagabundo. Não, e realmente a tradução é essa, você não está errado. É exatamente isso, só que o conceito de vagabundo não é exatamente o que a gente tem aqui, de pessoa que não faz nada da vida, mas sim de pessoas que vagam pelo mundo, né? Esse é um conceito totalmente literal da palavra, sem preconceito.
E eu acho que é muito bacana, que eu acho que eu acredito que é no segundo ou no próprio terceiro volume, não lembro qual, que ele fala dessa questão, né? Que ele quer aprimorar o nível da espada dele, por isso que ele vai se tornar uma pessoa sem rumo. Exatamente. Aonde mais forte estiver, ele vai também. O terceiro é exatamente onde ele cria essa meta de realmente sair para explorar o mundo. Agora, assim, por que a gente indica essa coleção e por que ele é tão bom? O que faz essa uma obra tão boa? Em primeiro lugar, eu acredito que seja a qualidade gráfica artística. Ó, é o que eu falo, quando você lê as páginas, você vê cada coisa, você vê que é um capricho e é uma bem específica do gênero. Bem aprimorado. Mas na verdade, antes de tudo lembrar do gênero dele, não é shonen como o Gregor ele é do gênero seinen, que é um gênero mais para realmente uma pessoa mais velha, tanto que seinen vem do japonês que significa jovem adulto. Então é com questões mais adultas ou filosóficas do que realmente combate em si. E outra obra muito conhecida, né, que é o próprio Berserk, desse gênero, que também tem traços na questão de leves, realistas, mas na verdade é para você dar mais crédito ao conteúdo que você está sendo narrado. E vai seguindo bem nessa linha pé no chão, não vai esperar que ele vai dar um Kamehameha ou Gomu não vai, nada contra esses, mas é questão de, como falou, eu acho que é bem interessante como a gente falou, né? O primeiro livro seria um livro de estratégias, o segundo romance, eu gosto de colocar o Vagabondo como uma ficção, porque ele trabalha muito bem os dilemas dos personagens, a questão dos questionamentos entregues por eles. Sim, as cenas de lutas, elas são muito boas porque elas são como quadros, sabe? Você já viu aquelas culturas japonesas que tem lá no fundo, os samurais ali, é bem aquilo. É o estilo Nohou de arte, que é medieval. Só que ele tem isso, as cenas de luta são bacanas, são legais, mas o que dá profundidade nessa obra são as relações humanas. Assim, como ele começa, o personagem principal, meio que um bicho selvagem, sabe? Não tem um estilo de luta de espada. Parafraseando do Rock Balboa, realmente meio que um tigre, é um monstro dentro dele que ele quer soltar, e é bem interessante porque ele realmente, você vê ele se questionando que ele às vezes, como lembrando, né, que as traduções às vezes são interpretações diferentes no japonês do que aqui no Brasil. Ele se sente como um demônio realmente, que não é uma pessoa normal, e ele tem isso, e ele quer de uma certa forma entender aquilo para conseguir espelhar e se tornar uma pessoa melhor. Essa questão de a semelhança dele com a animalesca e essa brutalidade dele é tão bem retratada que é muito discriminado com relação a isso. E a gente vê muito da cultura japonesa caracterizando isso, sabe? Assim, você vê como existe realmente aquela questão de que ele é uma criatura, ele é diferente do nosso padrão, ele tem uma coisa de destruir, e ele sofre com isso. E isso é um dos catalisadores para essa brutalidade dele. Outro ponto que acho que eu posso falar que eu amei na história, é a própria história, a questão do contexto histórico. Antes de tudo, isso aqui passa antes da Era Meiji. Ou seja, é realmente a era dos samurais, né? O auge sim, e expomos assim, um espírito realmente extremamente medieval do Japão. A gente tem a questão dos clãs e dos feudos muito forte, e a questão da peregrinação, né? E o princípio do samurai muito assim, no seu ápice. Sim. E a questão dele também é a questão de como as pessoas interagem naquela época. Que isso eu acho que é até uma crítica que a gente tem na nossa indústria de modo geral, enquanto vai fazer um filme de época ou um filme histórico, colocar tipo como fosse uma relação de hoje em dia. Não, as pessoas eram preconceituosas, não é desmerecendo o atual, mas na verdade essa é a realidade. As pessoas eram assim, elas discriminavam, elas tinham problemas, elas eram rudes. E é muito interessante que o Vagabondo não esconde isso. Tanto que é um pequeno detalhe, nem todos os personagens ali têm sobrenome, porque até antes da Era Meiji, as únicas pessoas que tinham sobrenome, eram pessoas de clãs ou nobres de feiras. Exatamente. Então, quando você realmente vê um personagem com o sobrenome da história, significa que ele tem uma história por trás, um familiar. E esse é um detalhe tão simples que hoje em dia poderia ser perdido e você não vê isso na história, que é muito, muito boa. Assim como a gente falou, acho que essa soma toda desenvolve realmente a verdadeira ficção por trás. A gente fala de combates,
magníficos e óbvio, antes de tudo, mesmo sendo uma animação muito realista, ele pega o forte do mangá, que é a movimentação. A gente até falando, muitos desenhos tentam ser realistas, mas às vezes ele perde a sensação de movimento entre os desenhos, né? Claro. Exato, e aqui não, você vê o potencial máximo de uma arte em formato de quadrinhos. Aqui é magnífico isso, é sensacional. Não, e assim como eu falei, as relações humanas são muito bem trabalhadas. Você tem preconceito, discriminação, você tem um personagem que ele achava que estava certo, que as suas motivações eram boas e que ele vai crescendo com o tempo, vai refletindo sobre ele mesmo. E ver esse crescimento dele, cara, na obra é fantástico. Você vê, por exemplo, a diferença dele do 1 pro 3, quando ele passa. Cara, é fantástico. É literalmente outra pessoa. Quem lê o quadrinho vai entender. Exatamente. E o mais bacana é essa questão do caminho. Eu sempre fui fã dessa questão do caminho da espada, sabe? E quando ele começa a trilhar esse caminho, porque para quem não conhece historicamente, os samurais, eles têm todo um código de honra, de comportamento, até de higiene que eles cobram, sabe? O samurai tem que ser uma pessoa muito limpa, ele tem que ser uma pessoa que é aquele negócio, eles levam a honra tão a sério que ele tem até um método que você tem para você se matar caso a honra. Sim, também é outro ponto que acho que para deixar uma pessoa que talvez não conheça muito da cultura japonesa entender, ele realmente é o básico daquele cavaleiro nobre medieval. Sim. A diferença é que alguns detalhes, como a gente falou, ele tem muito espírito realmente de andarilho, o cavaleiro medieval não tinha tanto isso. Bem aqui nesses pontos, e como falou, e outra ideologia que vem em todas as obras, desde a primeira, que é o princípio do shintoísmo, que é uma religião japonesa, que é a questão de uma pessoa se identificar os males internos e tentar exorcizá-los. A gente vê isso desenvolvendo em memes porcentagens tanto do personagem principal, que é o Miyamoto, como de todo o ramo, né? Bem interessante, como a gente falou, que você pode ler e gostar por alguns pontos, primeiro pela história, pelo desenvolvimento dos personagens. Se você gosta de uma ilustração de estilo japonesa, você não vai se desapontar. E você ainda, nós brasileiros, tivemos uma bela sorte que depois de vários anos de miséria em questão do lançamento, né, o Vagabundo lançou uma edição maravilhosa, edição de luxo, pela Panini, que até o próprio autor elogiou bastante, falando que é uma das edições mais lindas que ele viu até hoje do trabalho dele, e realmente é uma edição que respeita a qualidade da história. É magnífico, assim, a gente brinca, né, que tem uma opção de nerd teens de qualidade, essa com certeza está lá no topo, vai lá e compra. Você não vai se arrepender, fala, pô, eu sou muito fã de mangás, porque eu sou mais, gosto não gosto tanto da cultura japonesa, cultura pop japonesa. Então não tenha problema, você não vai se arrepender, como falou. Ele, no final de tudo, é uma boa história, não importa o que estilo de gosto você tenha, porque é algo bem feito, e bem feito sempre vai vir com um gosto na boca delicioso. E uma coisa que eu acho interessante é que esse aqui, todo mundo que eu falo assim, mas eu não gosto muito de mangá, porque eu gosto de outro gênero e tudo mais, eu sempre indico essa obra, porque ela é uma obra que eu considero meio que transição, sabe? Sim. Porque ela pega muita característica que você vê, que não são aquelas básicas do mangá, os traços são um pouco mais rebuscados que não. Lógico, tem obras tão rebuscadas que não, mas assim, ela é mais rebuscada do que a gente usa normalmente, né? Vamos dizer assim, como a gente já tinha até falado em alguns outros vídeos, né, o estilo do mangá ou oriental tem um tom muito cartunesco, tem desmerecendo, mas é um detalhe do estilo. E o gênero ele tenta evitar isso ao extremo. E acho que, como a gente falou até do próprio Berserk, eles são dois exemplos magníficos do gênero, porque ele tenta traçar muito bem essa obra de você dar seriedade. E além do estilo de arte colorida, que ele tenta usar tinta óleo, que é água na boca, e novamente a edição de luxo bem deliciosa, porque, poxa, eu admito, como leitor de mangá, eu nunca imaginei que na minha vida que eu ia abrir um mangá e no meio do mangá eu ver a arte colorida. E a gente está acostumado com as edições padrões, né, que no máximo é no início e depois tudo preto e branco. E acho que foi na própria edição 4 ou 5 que você abrir e no meio do mangá você vê a edição colorida como o autor queria, é uma sensação maravilhosa. E é exatamente isso que você falou, não só colorida, mas como colorida como autor, de uma forma aprovada pelo autor, como
energia que coloca força. Sim. Então você tem a expressão máxima da arte que o autor, que quem desenvolveu essa obra queria passar. Então é isso. Vagabond é uma obra excelente, aconselhável para todos. Se você quer começar com um mangá, é um bom caminho. Se você já... Ótimo caminho. Se você já gosta de mangá e você não viu, você é um criminoso, porque, sério, isso aqui é uma obra que se você gosta de mangá, você vai gostar dela. Ou se você gosta também de obras com contexto histórico, também mega indicado. E então vamos finalizar, como sempre, pessoal, muito obrigado por ter visto o vídeo, acompanhado o canal, né? Se é novo, vai lá, se inscreva-se que a gente vai ter muitas novidades. A gente está numa nova era do Nerditice que a gente quer trazer conteúdo e, antes de tudo, com qualidade para vocês. Muito obrigado. Se tem alguma outra indicação de mangá, se vocês gostariam de discutir isso, eu trazer isso aqui para pauta, né? Ou alguma coisa que vocês queriam que a gente explorasse mais a fundo, deixem nos comentários. Mais uma vez, obrigado. Curta o vídeo e assine o canal. Tchau, tchau.